Olá, nono, tudo bom? Olha só, nossa aula de hoje é sobre velocidade e aceleração, ambas escalar e média, tá? Então, a gente vai hoje ver várias fórmulas importantes da física, tá? A gente vai tá vendo alguns conceitos, algumas funções, né, e usos dessa fórmula, tá? E finaliza hoje o caderno 1. Nós tivemos alguns feriados nos dias de aula de física e por isso o assunto deu uma atrasada, tá? Mas não vem ao caso. Na aula passada nós falamos de ponto material, referencial, movimento e repouso. Tudo na física depende do referencial, tudo da física depende do ponto de referência. Do momento em que eu tenho um ponto de referência, eu posso analisar o que está acontecendo com aquele corpo. Está em movimento? Está em repouso? Se está em movimento, qual é a sua trajetória? Tá? Então, a gente vai tratar hoje sobre outros pontos, outras coisas que nós podemos analisar a partir de uma referência. Né? Vamos falar de variação de espaço e distância percorrida. Quem é observador já deve ter percebido que na beira das estradas tem essa plaquinha, aqui determinando o quilômetro, em que quilômetro eu estou daquela estrada. Essa marca, ela tem um ponto inicial, tá? Então, essa quilometragem colocada na beira da estrada, ela tem um ponto de início. De um lado da pista, ela vai dos dois lados da pista tem essas placas, só que elas, quando você observa, elas não são iguais, porque ela tá usando o ponto de partida da viagem. Exemplo, se eu estou saindo daqui de Belém, estou indo para Mosqueiro, então do lado da pista do sentido Belém-Mosqueiro, eu tenho uma marcação que, quando eu entro já naquela estrada específica indo para Mosqueiro, que a gente chama de PA, quando sai da BR, ela vai marcar o ponto zero ali, no início, tá? Então, Belém, Mosqueiro. E a partir daquela placa, eu posso me guiar sabendo a quantos quilômetros eu já rodei, quantos quilômetros eu já andei desde o ponto inicial daquela estrada. E no sentido contrário, Mosqueiro, Belém, o ponto de partida é lá na cidade de Mosqueiro. Tá? Então, a placa vista na figura possui diversas funções. Uma dessas funções é essa que eu estou falando, fornecer a localização, fornecer em que ponto eu estou da estrada, em que quilometragem, em que quilômetro eu estou da estrada. Tá? Exemplo, ali quando a gente pega o endereço da BR, olha, a loja fica no quilômetro 5. Tá? Essa referência ela é usada a partir disso que a gente está falando, distância percorrida. O quilômetro zero da BR-316 é ali no entroncamento. Então, se eu sair do entroncamento e for no sentido Ananindeua, quando eu chegar no quilômetro 5, quando eu rodar 5 quilômetros, eu estou provavelmente perto do ponto de onde eu queria, ao encontrar a loja, por exemplo. Então, logo, para localizarmos um móvel ao longo da trajetória, devemos orientá-lo e definir um ponto como origem, que é o que eu falei. As estradas, ela tem como origem um ponto de partida. Exemplo, BR-316, o quilômetro zero começa no entroncamento. Aonde ela termina, eu realmente não lembro onde ela termina, mas estou indo para Mosqueiro, eu saio da BR-316 e entro ali naquela estrada que vai dar na Mosqueiro. Aquilo ali é uma PA. Por que PA? Porque é uma estrada do estado do Pará. Então, é a PA, que ela tem uma numeração, tá? E aí ela vai ter uma plaquinha lá no cantinho, quilômetro zero. Depois de tantos quilômetros tem uma plaquinha, agora quilômetro 3, um exemplo. E assim ela vai até o final, tá? Então, nós temos um espaço de origem, um espaço de referência, que a gente chama de S0. S quer dizer espaço, tá? Aqui é uma imagem só para ilustrar que a gente precisa desse espaço inicial, tá? O espaço de um móvel é a medida da origem ao ponto em que ele se localiza no instante t. O que é esse instante t? Em um determinado tempo. T é tempo.
A variação de espaço ou deslocamento escalar é a diferença entre a posição final e a posição inicial de um móvel no intervalo de tempo. Δt. Delta, na física, significa intervalo. Intervalo de alguma coisa. Δt, intervalo de tempo. Δs, intervalo de espaço, porque S é espaço. Δa é aceleração, então intervalo de aceleração. Guardem isso com vocês. Delta significa intervalo. Aqui ele cita intervalo de tempo. Ou seja, Δs, que é a variação ou intervalo de espaço, tá? É S final, tá? Espaço final, menos o espaço inicial que a gente chama de S0. Onde Δs é a variação de espaço ou deslocamento escalar. Tá? Vamos ver velocidade escalar média e velocidade escalar instantânea. Velocidade escalar média é a relação entre o espaço percorrido e o intervalo de tempo. Então, é uma relação matemática entre Δs por Δt, que gera essa divisão aqui, tá? Então, velocidade média é Δs por Δt, onde Vm, velocidade média escalar, Δs, variação de espaço, e Δt, variação de tempo. Se eu substituir as variáveis St pelos valores, por exemplo, de um exemplo, eu tenho um veículo que se deslocou 400 quilômetros, tá? Em um intervalo de tempo de 4 horas. 400 dividido por 4 é 100 km por hora. Eu tenho uma média dessa velocidade. Aí ele fez a viagem inteira a 100 km por hora. Não, tá? A velocidade média é uma relação que vai me dar uma média, mais ou menos, qual foi a velocidade que ele teve durante o percurso, mas não quer dizer que é a velocidade a todo momento, não quer dizer que ela não variou. Então, vamos supor que viajando de um automóvel, você observa uma placa que sinaliza quilômetro 130, quando o relógio marca 10 horas, e que às 12 horas, você na mesma estrada passa pela placa que marca quilômetro 290. Você poderá saber a velocidade média do veículo realizando os seguintes cálculos. Velocidade média, deslocamento pelo tempo gasto. Qual foi o deslocamento? Eu pego o 290 e diminuo do 130, 160. Tá? E o tempo? Era 10 horas e no próximo instante era meio-dia. Então, 2 horas de intervalo de tempo, né? Então, 160 por 2 dá 80 km por hora, tá? A unidade de medida de velocidade média é quilômetros por hora. Pode ser por metros por segundo também. É só fazer a conversão caso seja necessário. Vamos falar de aceleração. A aceleração escalar média é definida como a variação da velocidade escalar em função de um tempo, enquanto a aceleração escalar instantânea é a medida da variação da velocidade instantânea. Deixa só esclarecer. Eu esqueci de falar o que é velocidade instantânea. E velocidade instantânea é em um determinado ponto. Eu tenho um ponto específico e ali eu vou observar e vou definir quanto eu tenho de velocidade no momento. O velocímetro do carro, ele marca velocidade instantânea. Velocidade no momento em que eu olho para ele, ele vai estar me definindo naquele momento, tá? Então, ele não me diz a velocidade média, apesar de que é marcado, a gente sempre acredita que é quilômetros por hora, mas no velocímetro ele marca a velocidade instantânea no momento em que eu olho. Aquilo ali não define a velocidade que eu fiz da viagem inteira, tá? Então, vamos olhar a fórmula e entender o que é a aceleração. A aceleração média vai ser uma relação da variação de velocidade por um tempo, pela variação do tempo, tá? Quando eu desmembro essa fórmula, eu tenho assim, variação de velocidade, tá? Final menos inicial,
Sempre que eu tiver variação, eu vou ter algo que é final menos inicial. Então, velocidade final menos inicial, tempo final menos tempo inicial. Vamos falar de movimentos. Dependendo do sentido do movimento, este pode ser classificado como movimento progressivo ou movimento retrógrado. O movimento progressivo é aquele em que o móvel caminha no mesmo sentido da orientação da trajetória. Aqui os espaços crescem no decorrer do percurso da função de tempo. É como se eu tivesse um automóvel que está indo para frente, a velocidade é positiva, progressivo. Ele está andando para trás, velocidade negativa, regressivo ou retrógrado, tá? E nós temos um movimento chamado movimento acelerado, que o módulo da velocidade cresce no decorrer do tempo. A velocidade e a aceleração vão ter o mesmo sinal, tá? Então, é um automóvel que estava parado e começa a aumentar a velocidade e andar mais rápido com o passar do tempo. Tá? Outra imagem para a gente entender. O movimento acelerado, eu tenho velocidade, tá? E a força de aceleração para o mesmo sentido, tá vendo? Para o mesmo lado. O retardado é como se eu tivesse a velocidade indo para um sentido e a aceleração indo para outro. Ok? Nesse caso aqui, como a velocidade está indo contra o plano cartesiano, lembra o plano cartesiano matemático? Ele está indo para o lado negativo do plano cartesiano. Aí a gente chama de retardado. Vamos falar de movimento uniforme. Quando um móvel se desloca com uma velocidade constante, diz-se que esse móvel está em um movimento uniforme. Particularmente, no caso em que ele se desloca com uma velocidade constante em trajetória reta. Isso aqui é muito importante, tá? Aí a gente tem um movimento retilíneo uniforme. É reto. Ah, tá fazendo uma curva. Não é retilíneo uniforme, vai ser curvilíneo uniforme, que é algo que é mais lá para frente para se tratar. Uma observação importante é que ao se deslocar com uma velocidade constante, a velocidade instantânea desse corpo será igual à velocidade média, nessa situação, pois não haverá variação de velocidade em nenhum momento do curso. Lembra que o nome aqui é movimento uniforme, é um movimento que se mantém, então não vai ter variação. E aí nós temos uma função chamada função horária do espaço, que pode ser demonstrada a partir da fórmula da velocidade média. Eu pego a velocidade média e aí eu começo a isolar espaço, tá? Eu isolo o espaço trazendo ele aqui para frente, faz a movimentação matemática que é possível. O ΔT está dividindo, passa para cá multiplicando e aí eu isolo o ΔS. Então sabemos que ΔS é igual a final menos inicial, tá? Quando eu jogo isso na fórmula, quando eu desmembro por completo, eu tenho essa fórmula final, que tem um sorvetinho bem aqui, porque a gente costuma usar para lembrar, que assim, no momento vocês estão tendo um primeiro contato com as fórmulas, certo? Então, aparecendo as primeiras fórmulas, vão começar a entender o que é cada uma, qual é a função de cada uma. Lá no ensino médio, vocês vão usar elas direto, e são muitas. Então, a gente cria técnicas para gravar. E aqui a gente chama de fórmula sorvete, para não esquecer. Então, a fórmula sorvete é a fórmula da função horária do espaço. Vamos falar de movimento uniformemente variável. A função horária da velocidade leva em consideração a aceleração média, que é ΔV por ΔT, tá? Aqui nessa situação, a aceleração ela é constante, porque nós temos um movimento uniformemente variado. Então, quando eu desmembro as fórmulas, tá? E temos T igual a zero, já que é um movimento que permanece, ele não tem um tempo inicial, tá? Então, eu tenho aceleração, velocidade final, velocidade inicial, dividido pelo tempo. O tempo está dividindo, eu passo para cá, multiplicando, tá? Temos aqui, e aí
eu isolo a velocidade, porque a função é horária da velocidade, eu isolo a velocidade. Então, nós temos aqui velocidade no instante t, que é igual à velocidade inicial, mais aceleração vezes tempo, tá? Então, essa aqui é a fórmula da função horária da velocidade. Tá? Esse aqui é um outro esquema para mostrar para vocês que além da fórmula, dessa fórmula anterior, que é a horária da velocidade, nós temos outras, tá? Que é a do movimento retilíneo uniformemente variado, tá bom? A gente viu anteriormente, nós temos uma outra que é a fórmula de Torricelli. Ela não depende do tempo, então se eu tenho uma situação onde eu preciso descobrir ou velocidade ou aceleração, e eu tenho as outras informações, mas não tenho tempo, eu posso usar a equação de Torricelli. Vamos falar de queda livre e movimento vertical. A queda livre, quando eu solto uma bola, ela faz esse movimento de descida. Esse movimento de descida, queda, tá? Ele é acelerado, porque nós temos a aceleração da gravidade agindo sobre esse corpo. Quando a gente fala de queda livre, a gente não leva em consideração a resistência do ar ou resistência de qualquer outra coisa presente no ambiente, tá? A gente considera que não tem nada, tá? Por isso que a gente chama de queda livre. A gente desconsidera qualquer atrito com ar, qualquer atrito com qualquer outra coisa. E ele é acelerado. Quando eu lanço um objeto para cima, a gente diz que ele é retardado, tá? Ele não sofre aceleração, pelo contrário, ele sofre desaceleração. Esse aí a gente chama de lançamento vertical ou movimento vertical, tá? O lançamento horizontal, a gente vai observar aqui algo muito interessante. Quando eu lanço uma bola, eu tenho se eu fosse fazer a trajetória da bola, seria ela indo para frente, né? E o outro movimento que ela faz para baixo. Lá na página 64 do livro de vocês tem uma tabela, tem um gráficozinho parecido com o que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, o movimento que a bola, quando eu arremesso a bola, eu lancei a bola na horizontal, tá? Ela tem uma velocidade que lança ela para frente, tá? Aqui nessa imagem a gente chama de Vx0, Vx, 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 né? Então, é uma velocidade que está lançando essa bola para frente. A gente chama de movimento uniforme. E essa velocidade que está trazendo esse corpo para baixo, que é o Vy, seria o movimento uniformemente variado. Tá? Se eu analisar esse lançamento horizontal em cima dos movimentos que nós aprendemos, o que é para frente é o movimento uniforme e o que é para baixo é o movimento uniformemente variado, tá? Então, vamos se ligar nas orientações. A gente finaliza aqui o livro 1, o caderno 1. Ah, professora, como é que a gente vai fazer com as atividades que estão no livro? Prestem atenção. Essas atividades que estão no livro, quando nós retornarmos à aula presencial, nós vamos sentar e fazer todos juntos, porque a gente está lidando com cálculos com uma certa complexidade. E pela videoaula, e mesmo que eu consiga fazer um ao vivo com vocês, não vai ser viável eu tirar todas as dúvidas. Então, eu prefiro tirar toda e qualquer dúvida em cima desses assuntos, realizando as atividades em específico em sala de aula. E em breve, em nome de Jesus, tudo isso vai passar e a gente vai retornar para a sala de aula. A parte da teoria, nós já vimos, eu já finalizei com vocês. A prática, eu vou deixar para quando a gente estiver cara a cara, frente a frente lá na sala de aula, que vai ser muito mais fácil, muito melhor entendimento de vocês, certo? Na nossa próxima aula, a gente vai já começar o livro 2, ok? Combinado? Então, até a próxima aula. Um bom fim de semana para vocês. Fiquem em casa, hein?